Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quem pode adorar, adora, exalta, glorifica o nome dele, porque ele é santo. Aleluia. Quem já sentiu a presença do Senhor Jesus? Amém, igreja? Glória a Deus. Nós temos que sair da nossa casa, querido, para chegar na igreja e sentir a presença de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode sair daqui sem aquela chave que você veio buscar. Você pode sair daqui, aleluia, sem aquela palavra profética que você queria ouvir, sem aquela mensagem que massageasse você, aleluia, mas você não pode sair daqui sem sentir a presença de Deus na sua vida. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Palavra do Senhor para o nosso coração nesta noite. E nós vamos tratar da vida de José em alguns aspectos, amém? Mas em Gênesis 37, versículo 19, eu vou ler mais uma vez. E dizia um ao outro: lá vem o tal sonhador. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, amados, o tema desta mensagem eu chamei assim: a extraordinária vida de José. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Extraordinária, né? Louvado seja Deus, maravilha. Aleluia. Queridos, sem dúvida alguma, a história de José é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. É uma história singular, né? A gente olhar para a vida deste jovem e a gente vê que passar o que ele passou, né, viver aquilo que ele viveu, não é para qualquer um, né, queridos? E se está registrado na palavra, se está escrito a respeito do que ele viveu, aleluia, é porque nós também passamos por momentos assim, amém? O momento dos baixos, o momento do alto, o momento do baixo, o momento do alto. Existe situação e situação na nossa vida, amém? Aleluia. Mas eu penso, queridos, e é fato que todos que têm uma aproximação com a palavra de Deus, né, conhecem a história de José, conhecem a história desse moço, e é simplesmente um jovem que teve sonhos. E quando a gente dá uma pincelada rápida na mensagem, na história de José, e a igreja conhece, ele teve sonhos, esses sonhos eram para ele uma grande realidade, ele relatou os sonhos, por conta de relatar o sonho, ele foi odiado, se levantaram contra a vida dele, conspiraram para matá-lo, aí decidiram não matá-lo, jogaram ele num poço, tiraram ele do poço, venderam como escravo, foi parar no Egito, foi vendido para a casa de Potifar, serviu como escravo, foi assediado, traído naquele momento, foi levado para a prisão, passou a maior parte da sua mocidade na prisão, revelou sonhos, e por fim revela o sonho de Faraó. Consequência disso, ele se torna o segundo no Egito, aleluia, abaixo de Faraó, governador, aleluia, do Egito. É uma história fascinante, mas tem um processo. É fácil. A minha história e a sua história tem processo, tem etapas. Nós estamos vivendo aqui, nós estamos passando por tanta coisa, mas existe um propósito. Pode ter certeza disso, amém? Agora, queridos, hoje nós temos muitos exemplos de superação. Nós sabemos, conhecemos a história
Ou melhor, a mídia hoje mostra muitas histórias aí no YouTube, no Facebook, muitas histórias de superação. E a gente vê que isso não é exclusividade do povo de Deus. Não é. Agora, uma coisa é certa, queridos, e nós precisamos reconhecer isso. Nós temos que entender que é Deus, só o Senhor é nosso Deus, que pode conceder ao homem, pela sua misericórdia, viver uma vida de desafios, de lutas, mas uma vida de superação, aleluia, de vitória, bendito seja o nome do Senhor, uma vida de triunfo, louvado seja Deus. Agora, uma coisa é certa, mesmo que isso não é exclusividade do povo de Deus, pastor Claudinês, e hoje tem muitos exemplos. Uma coisa é certa, é Deus que pode e concede todas as coisas aos homens dessa terra. Ainda que muitos não vão reconhecer que veio de Deus para a sua vida, o passar e o superar aquilo que ele passou. E viver aquilo que ele viveu. Aleluia, e ser um exemplo para muitos de superação. Ele não vai atribuir a Deus, aleluia, e nem vai glorificar a Deus pelos seus feitos. Há muitas histórias, mas Deus não será contado na história de muitos, aleluia. Mas para quem conhece a Deus e sabe que é Ele que concede todas as coisas, aleluia, ele entende que é o poder do Altíssimo que estava sobre a sua vida, e por isso ele chegou lá e foi abençoado, viveu, passou por luta, mas passou por esse momento de desafio e de superação, amém? Essa é uma história, querido, da vida de cada um de nós, amém? Louvado seja Deus. Pode ser, querido, pode ser, com certeza, que a nossa história, a minha história, a tua história, a história de muitos da igreja, ela nem de perto, ela se compara com a história de José, ela se compara com o que José viveu, amém? Mas uma coisa é certa, todos nós temos a nossa história de fé. Amém, queridos? Aleluia. A minha vida não se compara, tenho certeza disso, com a vida de José, mas eu tenho a minha história de fé. Aleluia. Eu sei em quem eu creio, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu tenho a minha história. Agora, dentro da minha história, dentro da sua história, pode ter certeza de uma coisa: há alguma similaridade com a história de José. Alguma coisa, alguma particularidade, uma similaridade com aquilo que José também passou. A história registra isso que ele passou. Eu também passei algumas coisas, você também passou algumas coisas, pode ter certeza disso, amém? Aleluia. Então, queridos, nós vamos aprender um pouquinho, vamos fortalecer a nossa história um pouco mais, a nossa fé, e discorrer de alguns tópicos aqui, que o Senhor me inspirou no coração para nós falar sobre José. E em primeiro lugar, aleluia, eu quero dizer que eram planos de Deus para José, amém? Eram planos de Deus para José, aleluia. Você acredita, irmão? Pastor Claudinei já tocou nesse ponto hoje aqui, a promessa que ele tem, ele crê nela. Você crê que Deus tem propósitos? Você crê que Deus tem planos? Aleluia, promessas para a sua vida, amém? Você crê? Eram planos de Deus para José, e você crê que Deus tem planos para a sua vida também?
Amém? Então olha para esse irmão abençoado e diga para ele: Deus tem planos para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Amém? Deus tem planos para você, irmão. Deus tem planos para você, irmã. Louvado seja Deus. Amados, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, precisamente para o Salmo de número 139, e a igreja sabe bem, aleluia, no versículo 16, eu quero ler a versão Almeida, revista e atualizada. Ela diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Agora, na tradução de uma linguagem de hoje, está assim: tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Amém? Aleluia. Então veja bem, o sentido é o mesmo, agora de uma forma mais clara: tu me viste antes de eu nascer, antes de eu ter nascido, tu me viste informe, eu estava sendo formado, aleluia. Tu já me conhecia, tu já determinou os meus dias, escreveu no teu livro a meu respeito, ao que o Senhor tem, os planos que o Senhor tem para a minha vida, aleluia. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, amados, nós vemos pela Bíblia Sagrada, aleluia, que os planos de Deus, eles são de fato, realmente, muito bons. São muitos bons os planos que Deus tem para a nossa vida. Você crê nisto? Aleluia. Você acha que Deus escreveu uma história de derrota para você? Você acha que Deus escreveu uma história de queda para a sua vida? Você acha que Deus escreveu uma história de morte em todas as áreas para a sua vida? Não, Ele escreveu uma história muito boa de vida para você, em todas as áreas da sua vida, da nossa vida. Quando olhamos para a palavra de Deus em Jeremias 29:11, o Senhor diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Deus está dizendo, eu não fiz plano mal para você, eu não fiz plano de derrota para a sua vida, eu fiz plano de paz, eu fiz plano de vitória, eu fiz plano de bênção para a tua vida, está escrito a teu respeito, já foi determinado para te abençoar nessa terra. Você precisa descobrir, querido, você precisa entender qual é esse plano que Deus tem. Aleluia. Você está me entendendo nesta noite? Aleluia. Agora, queridos, nós vemos no versículo 5 de Gênesis 37, teve José um sonho. No versículo 7, ele expõe esse sonho. Ele vai dizer assim: estávamos atando molhos ou feixes no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Esse sonho que ele teve. Mas aí ele teve outro sonho, e a Bíblia diz no versículo 9: e teve José outro sonho, e disse aos seus irmãos: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim.
Se ele falasse qualquer outra coisa, mas não falasse que foi a mim, aí a coisa pegou, né? Podia contar essa história, mas não falar nada, né? Falar, eu vi inclinando sobre uma pessoa. Mas ele falou, não, mas estava se inclinando a mim. Aí a coisa ficou difícil, né, queridos? Amém? Louvado seja Deus, amados. A Bíblia mostra, e está mostrando no relato, que José está dizendo a respeito dos sonhos. Amém? Aleluia. Que os sonhos estão revelando o quê? Os planos de Deus para a sua vida. Aleluia. Eram os planos que Deus tinha para a sua vida. Eram promessas de realizações futuras. Era algo que tinha para acontecer e não era no momento. Não era, aleluia, para daqui um dia, não era para daqui 3 dias, uma semana, daqui um mês, não, era um plano para um projeto futuro, aleluia. E José, ele consegue discernir, aleluia, que aqueles sonhos que ele teve, eram sonhos que vinham de Deus para a sua vida. Você está entendendo, igreja? Amém? O discernimento que ele tem, aquele moço, 17 anos ali, discernindo já de Deus. Ei, Deus me deu um sonho maravilhoso. Amém? Aleluia. Você está entendendo, igreja? Você já teve um bom sonho, irmão? Amém? Você já teve um sonho? Sabe aquele sonho abençoado que você pode ter muitas vezes? Aquele sonho de um projeto, aquele sonho de uma realização, de um propósito, de uma promessa, aquele sonho que você sonhou e você tem convicção, você tem, aleluia, o discernimento que é o projeto de Deus para a sua vida. Você já sonhou algo assim? Amém? José sonhou, aleluia, amém, aleluia. Agora, veja bem, quando a gente olha para esse aspecto, né? Aleluia, de ter um bom sonho, é como que a gente acorda maravilhado. Você sonha esse sonho, você acorda maravilhado, você dobra o teu joelho, você vai conversar com Deus, porque você tem um momento de oração, e quando você vai orar, você fala para Deus, Deus, esse sonho que eu tive é glorioso. Esse sonho que eu tive, Senhor, esse sonho é um projeto para a minha vida? Você já se pegou fazendo isso? Você perguntando para Deus em oração, Senhor, este sonho que eu tive é projeto do Senhor para a minha vida? Porque se for projeto do Senhor, aleluia, eu tomo posse, Senhor. Se é projeto teu, aleluia, cumpra-se na minha vida a tua vontade. Isso aí, querido. Você tem discernimento, você tem entendimento que aquele sonho é um sonho de Deus. Agora, igreja, aquele que não consegue discernir o que Deus tem, qual é o projeto, o plano, o propósito que Deus tem para a sua vida, quando ele começa a observar os projetos da vida do irmão, ele pode não se conformar. Porque ao invés de ele perceber, discernir o que Deus tem para a sua vida, caminhar no objetivo, no propósito, porque sabe que é uma realização que vai acontecer, porque é Deus que está no negócio, e ele orou, e ele tem convicção, e ele tem fé nisto, aleluia, ele acredita no Deus que ele serve, aleluia. Mas se ele não discernir isso da parte de Deus, quando ele ouve a respeito da promessa, do sonho do irmão, ele não se conforma. Você está me entendendo nessa noite? O texto bíblico mostra que José já era odiado pelos seus irmãos. Ele era o xodó do pai, né? Fizeram uma túnica para ele de várias cores, e já ficaram alarmados. Por que ele tem essa preferência? Que negócio é esse?
odiava ele. Por outros motivos, odiavam ele. Agora, depois que ele conta os sonhos, a Bíblia diz que ele passou a ser odiado ainda mais. Você já pensou, querido? Quem não tem convicção do que Deus tem para a sua vida, começa a odiar o outro porque o outro tem. José tinha convicção, o sonho era de Deus, ele sabia disso, ele contou para eles, e quando ele contou para eles, passaram a odiar ainda mais. Agora, os irmãos de José, igreja, eles estavam também debaixo das mesmas promessas que foram dadas para Abraão, Isaque e Jacó, seu pai. Os irmãos de José estavam debaixo da mesma promessa. Aleluia. E quando a gente olha para os aspectos dessa promessa, por exemplo, Jesus Cristo, ele veio da tribo de Judá. Jesus não veio da tribo de José. Ele veio da tribo de Judá. Amém? Agora você olha para o aspecto dessa situação, querido. Da tribo de Levi, descende Moisés e Arão. Da tribo de Levi também dá nome aos levitas, encarregados de cuidar do santuário, de guiar o povo na adoração a Deus, do ofício de carregar a arca do Senhor sobre os seus ombros. Da tribo de Levi, aleluia. As promessas que Deus tinha, era também para os irmãos de José. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Então é certo que Deus tinha planos para os irmãos de José, só que eles não estavam sintonizados com o Deus de Israel. Eles não estavam ligados assim como José estava. Aleluia. Eles não estavam na posição que Deus queria, como José estava, aleluia. E quem não está atento ao que Deus tem para a sua vida, ele vai se colocar contra aquele que tem a promessa ou sonhos, porque ele vai colocar os seus olhos sobre aquele que tem as promessas, aquele que tem os sonhos. Aleluia. Você está me entendendo nesta noite? Diga glória a Deus. Então aprendemos nesse primeiro tópico, amém? Que nós precisamos estar em sintonia com Deus, queridos. Amém? Nós precisamos desconhecer, ou melhor, nós precisamos descobrir, conhecer quais são os planos, quais são os propósitos, aleluia, que Deus tem para a nossa vida. Aleluia, e tirarmos os nossos olhos dos sonhos dos nossos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós participarmos com Ele, aleluia, e até ajudá-lo, para que as realizações venham para a sua vida, isso faz parte da nossa vida de fé. O que nós não podemos, é nós não discernir o que Deus tem para nós, e nós invejarmos, nós nos enciumarmos das promessas que Deus tem para com a vida dos nossos irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz que não deve haver em nós um coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Amém? Aleluia. Então nós precisamos ter fé naquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, igreja? Glória seja dada ao nome do Senhor, que possa ouvir um aleluia, Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Dá um aplauso para o Senhor Jesus. Glorifica Ele nessa noite. Ele é digno, toda a glória, todo louvor seja Ele. Aleluia. Deus é fiel, querido.
Segundo tópico: todo plano tem seus processos, tem as suas etapas. Amém? Olha para esse irmão abençoado e fala para ele: todo plano tem processo, irmão. Amém? Tem processo, vai passar o processo. Às vezes eu vou ter que pôr no liquidificador, né? Ligar o liquidificador assim, põe no número 1, às vezes tem que pôr no 3, 4, 5, para o cliente ficar bem. Você está entendendo, querido? Tem processo. Aleluia. Então, amados, amada igreja, seria muito simples se nós passássemos a pensar somente que porque Deus tem promessas, porque Deus tem propósito, tem planos para com a nossa vida, né? Aleluia. Ele vai conduzir a nossa história nos caminhos, né? Da forma como Ele quiser, como Ele quer, ou do jeito que Ele bem entende, concedendo vitória em todo tempo, abrindo portas em todo momento, fazendo com que nós possamos ter livramento a toda hora. A gente sabe, querido, que isso não é bem assim. Não é em todo tempo que Deus está abençoando, não é em todo tempo que Deus está concedendo vitória, não é todo tempo que Deus está dando livramento. Nós sabemos que a história não é assim. E por que motivo? Porque nós sabemos, querido, que existe um elemento nessa história. Há um elemento nessa história que é um ser racional, né? Ele é limitado, ele precisa ter um posicionamento quanto à sua conduta, ele precisa, e é importante saber que ele toma decisões, ele tem que escolher, ele precisa discernir os planos que Deus tem para a sua vida, permanecer fiel, entender que existem fases, e ele precisa estar em cada fase desse processo, no mesmo posicionamento. Então é esse ser que está no processo, é esse elemento, que é nós. É eu e é você. Então, se Deus, o Senhor, conduzisse a nossa história simplesmente, Ele não dependeria de nada do que nós fazemos aqui. Nós não precisaríamos mover nada. Nós não precisaríamos, nós ficaríamos só esperando que Ele nos movesse, só esperando que Ele nos conduzisse. Mas não, a gente fala, a gente toma decisão, a gente escolhe, a gente discerne de forma errada, age de forma errada, pensa de forma errada, escolhe certo, age certo. Tem tudo isso, faz parte da nossa vida, nós somos esse elemento. Deus interage, o poder do seu Espírito Santo junto com o nosso espírito, com a nossa vida, com o nosso ser. Amém? Aleluia. E essa realidade, ela está bem proposta, está bem vista aqui na vida de José. Como eu disse, há similaridades com a nossa vida, sim, está bem explícito. Amém? Com 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos, e trazia más notícias deles ao seu pai. Queridos, isso é integridade. Agora, não é integridade porque José entregava os seus irmãos, porque José, aleluia, chegava para o pai e dizia para o pai: estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Sabe o que eles fizeram hoje? Sabe o que meus irmãos fizeram hoje? A integridade de José não era porque ele estava lá contando para o pai o que seus irmãos faziam, mas porque a Bíblia mostra que os seus irmãos faziam coisas reprováveis. Agora, se eles faziam
A Bíblia está mostrando que José não concordava com eles. A Bíblia está mostrando que ele escolheu ser íntegro, ele se apartava do mal. Aleluia! Porque todos nós temos direito de fazer escolhas, e José tinha o direito, ele escolhia fazer o melhor. Seus irmãos faziam errado, ele olhava, não aprovava, saía de perto, aleluia, chegava lá e contava para o pai. Mas ele se mantinha na integridade. Você está entendendo, querido? Está mostrando isso a nós. E é uma similaridade. Eu e você precisa fazer isso. Nós precisamos também, assim, agir dessa forma. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 20 e 21 de Gênesis 37, está dito assim: pois agora, os irmãos de José falando, pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E Rúben livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Livramento de morte. Você está entendendo, querido? Aleluia. Será que Deus já livrou você da morte? Será que Deus já nos livrou da morte, pastor? Em algum momento da nossa vida? Será que Deus já nos livrou da morte? A Bíblia está dizendo que eles tramam matar José. Mas aí a Bíblia diz que o irmão dele intervém e diz, não, queridos, livramento de morte. Nem passava pela cabeça de José, querido, pode ter certeza, amém, aleluia, pode ter certeza, nem passava pela cabeça de José, que ele já tinha sido sentenciado à morte. Você acha que ele estava pensando, que estavam lá tramando e dizendo assim, vão matar ele, estava jurado de morte, não sabia, né? Mas Deus usou um deles, amém? E quando Deus usou um deles, ele disse, não, e ele foi ouvido. Ele disse, não vamos matá-lo. E os demais que estavam certos de fazê-lo, recuaram e disseram, tudo bem, então não vamos. E por quê? Porque não era hora de morrer, não era hora de acabar a história de José. Então Deus, Ele pode muitas vezes nos ter livrado da morte, aleluia. Quantas vezes nós podemos já ter sido livrados da morte? Quantas vezes nós já podemos ter sido, quem sabe, sentenciados à morte, querido? O nosso inimigo, adversário, aleluia, intentou contra nós, adversários se levantaram contra nós, no mundo físico, no mundo espiritual, mas Deus se levantou e disse, não é hora de morrer, porque o poder da vida e da morte estão nas mãos de Deus. Então, se não é hora, Deus diz não. Mas não tem conversa. Mas está fazendo isso, não importa, é não e não. Aleluia! E quantas vezes nós podemos ter sido livrados? José teve o livramento de morte. Amém? Tem alguma similaridade com a nossa vida? Pode ter certeza, querido, Deus me livrou da morte. Aí, antes de conhecê-lo, Ele já me livrou da morte, né? 2 vezes, antes de conhecê-lo. Amém? Aleluia, a gente nem servia a Ele, mas Ele tinha um projeto, né? Tinha um plano. Amém? Aleluia. Versículo 24.
lançaram José na cova. Versículo 28, tiraram José da cova e venderam José aos ismaelitas. Traidores só decepcionam. Você está entendendo? Traidores só decepcionam. É incrível, né? Colocaram ele na cova. Agora José está sendo tirado da cova. Quem sabe José fala: ai, que alívio, que alívio, me tiraram da cova. Graças a Deus, ô pai, obrigado. Aí eles pegam José, vende como escravo. Evangelista, é duro, né? Realidade dura, cruel, né? A hora que ele, quem sabe, dá um suspiro, né? Diaconisa Cida, fala: oh Jesus, que bom. Aí eles pegam ele e ó, vende. Amém? Traidor só decepciona, querido. Amém? Por isso nós precisamos ter cuidado, irmãos. Amém? Nós, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, nós precisamos ter um extremo cuidado com aqueles que só nos querem lançar na cova. Cuidado, querido, porque muitos só querem às vezes nos lançar na cova, né? Amém? Aleluia. E quando nós pensar que vão nos ajudar a sair da cova, aí pode ser pior ainda. Aí eles vão querer nos vender. Você está entendendo? Coisa terrível, né? Mas é uma realidade. Aleluia. É uma realidade, querido, né? A gente vê situações de todos os lados, né? Aleluia. Se levantam como profeta, falando em nome de Deus, né? E sendo falso profeta, né? Coisa terrível, né? Coisa terrível, né? É na vida de todos nós, pode ter certeza disso. Amém, querido? Mas uma coisa é certa: se isso tem que acontecer, eu não gostaria que acontecesse, você talvez não gostaria que acontecesse, mas se tiver que acontecer, porque faz parte do processo, faz parte da fase da sua história, você vai passar. Eu vou passar, nós vamos passar, pastor, e não tem como reclamar para Deus, porque faz parte do processo. Amém? Então passa dando glória, passa glorificando, vai vender, vendeu, glória a Deus, aleluia. Eu pensei que eu ia sair da cova, mas me venderam, louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Agora, louvado seja Deus, amém, querido? Você tem que ficar firme, né? Capítulo 39, no versículo 1, a Bíblia diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comprou da mão dos ismaelitas, vendido como escravo. Amém? É algo que José não escolheu, porque os seus irmãos escolheram para a vida dele, né? Amém, queridos? Louvado seja Deus. E fizeram dele escravo, vendido a preço de uma mercadoria. O processo, ele ficou mais dolorido. Aleluia. Se não bastasse pôr na cova, tirar da cova e vender como escravo, aleluia, chega no Egito, aí olham para ele, avaliam um preço, já tinha tido um preço dos seus irmãos, agora ele tem um preço de uma mercadoria exposta, e Potifar compra ele para ser escravo na sua casa, lá na sua fazenda, na sua residência. Você está entendendo, igreja? Amém? Então o processo fica mais dolorido. Mas quando a gente vai para o versículo 2, a Bíblia diz: e o Senhor era com ele. Aleluia. O processo está doído, ficou mais dolorido ainda, foi vendido como escravo, mas o Senhor era com ele. Aleluia. O processo está difícil para mim, está difícil para você, aleluia, mas o Senhor é contigo. Olha para o irmão do seu lado que está passando o processo e diz para ele: o Senhor é contigo.
O Senhor é contigo, pastor. O Senhor é contigo, missionária. O Senhor é contigo, evangelista. O Senhor é contigo, irmã. O Senhor é contigo, irmão. Pode o processo estar difícil, pode o processo estar dolorido na tua vida, mas o Senhor é contigo. Por quê? Porque Ele era com José, Ele é com os seus filhos, Ele é com a sua igreja. Amém? No versículo 7 de capítulo 39, a mulher de Potifar disse para ele, para José: deita-te comigo. No versículo 9 ele diz assim: tu és mulher de Potifar, como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Fidelidade com o Deus da palavra. Você está entendendo, querido? Fidelidade com Deus da palavra. Aleluia. Veja, querido, poderia ninguém saber desse relacionamento de José. Poderia ficar às escondidas. José passaria a ser o amante da Potífara. Ele passava a ser o amante da mulher do Potifar. Ele poderia tomar conta de tudo, ele já estava tomando conta de tudo, aí ele ia tomar conta até da mulher do homem. Pronto, dominava tudo. Um rapaz jovem, não tinha problema nenhum, mas agora, acima do compromisso que ele tinha com Potifar, e ainda que, sendo escravo de Potifar, aleluia, o compromisso que ele tinha, o maior compromisso que ele tinha, aleluia, era com o Deus de seu pai, com o Deus de Israel, aleluia, era com o Deus de Isaac, seu avô, era com Deus de Abraão, aleluia. Este era o compromisso que ele tinha. Você já pensou um jovem que podia abrir mão de tudo naquela hora? Ele diz: não, eu vou pecar contra o meu Deus. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Então é bom nós entender que na infidelidade do crente, o primeiro a ser ferido é o teu Deus. O primeiro a ser ferido é Deus, porque Deus tudo vê. Na infidelidade do cristão, o primeiro que sofre a traição não é o cônjuge, não é, aleluia, o parceiro, não é a parceira, não, é Deus. Por quê? Porque Ele está contemplando todas as coisas, e Ele está de olho, vigiando a minha vida e a sua, todos os dias. E eu louvo a Deus e peço a Deus: não tira os olhos de mim, Senhor, põe teus olhos na minha vida, para que eu entenda e compreenda que eu preciso andar nos teus caminhos. Você está entendendo, igreja? Amém? Versículo 20. E Potifar tomou a José e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Injustiça dos injustos. O justo José foi acusado daquilo que ele não praticou. Amém? Agora, a palavra do justo, ela muitas vezes não tem peso nenhum, quando os injustos, eles se concordam entre si. Ele estava na casa de pessoas infiéis ao Deus que ele servia. Então a palavra enganosa, a palavra mentirosa da mulher de Potifar,
soa bem o coração daquele homem injusto também, e aquele homem injusto também, ele vai, pratica a injustiça para com José, sem ouvir a sua argumentação, e encerra ele na prisão. Aleluia, amém, amém. Mas no versículo 21, mais uma vez a palavra do Senhor diz assim: o Senhor, porém, estava com José. Aleluia. Agora ele vai para a prisão sendo injustiçado, mas Deus está do seu lado. Aleluia. O Senhor estava com José. Deus permanece ao lado do justo, ainda que o processo fique mais dolorido. Deus permanece ao lado daquele que estava praticando a justiça. Aleluia. Você está entendendo, querido? Quer que Deus permaneça do seu lado e continue sendo justo. Ah, mas ele foi injustiçado pelos injustos. Essa é a injustiça dos injustos. Mas o justo estava do lado dele, o santo, o justo. E ele ficou do lado do justo. E ele foi para a prisão? Foi. Mas Jesus estava dizendo: eu estou com você, José, vamos para a prisão junto. Eu estou com você, vamos lá que eu vou ser encarcerado junto com você. Porque lá naquela prisão eu tenho propósito lá dentro com a sua vida também. Isso que é bom demais, né? Bom, mas ninguém quer ir para a prisão não, né? Amém? Amém? Ninguém quer ir para a prisão não, né, pastor? Não? Não? Aleluia, glória a Jesus, irmão. Amém. Jesus de glória. Aleluia. Capítulo 41, versículo 15 e 16. Faraó disse a José: tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu-lhe José: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Amém? Aleluia. Então você vê que primeiro servir, para depois ser servido. O que a história de José está mostrando a nós? José, ele responde como aquele que tem convicção que ele tem um dom de Deus. Ele sabe bem o que Deus já estava tratando com ele, usando a vida dele. Ele sabe que ele tem um dom do Senhor. É Deus que dá a ele a interpretação, a revelação, e ele é bem claro em dizer: Deus não está em mim, não é comigo não, que negócio é, não é eu não. Deus vai dar resposta. Amém? Agora, aleluia, glória a Deus, né? Ele estava na prisão, ele interpretou lá, revelou o sonho, deu a interpretação do sonho do padeiro e do copeiro, e aquilo que ele falou se cumpriu. Agora ele está para interpretar o sonho de Faraó, e vai se cumprir, porque a revelação ela vem da parte de Deus. Agora, na própria vida dele, os seus sonhos ainda não se cumpriram. Às vezes Deus vai usar a minha vida, vai usar a sua, querido, e você vai ver Deus te usar em alguma área, Deus vai te usar de alguma forma, e você vai falar assim: meu Deus, tu usa eu, aleluia, e a pessoa foi curada, mas eu não estou sendo curado. Mas Deus, tu usa eu, aleluia, e eu falo alguma coisa, a pessoa fala: nossa, mas você revelou a minha vida, e você fala: Jesus, revela a minha. Você revelou aquela porta, e aquela porta aconteceu, e a minha porta Jesus não abriu. Agora José está lá, puxa vida, revelou o sonho, aconteceu, revelou de Faraó, vai acontecer, mas o sonho dele, ainda não é tempo. Primeiro servir para depois ser servido.
Jesus deu uma missão para ele, o propósito: você vai servir, mas vai chegar a hora, você vai sentar e vai ser servido. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia! Quando a gente olha para esse aspecto, a gente lembra das palavras de Jesus. O próprio Senhor Jesus, está relatado em Mateus 20 e 26, o Senhor disse assim: não será assim entre vós, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. José primeiro serviu. Primeiro tudo aconteceu nos processos da sua vida, para depois chegar naquele ponto em que ele foi levantado como o segundo no Egito, aonde todos tinham que comparecer perante ele, aleluia, porque ele tinha a resposta, ele tinha a palavra, era com ele o negócio. Você está entendendo? Glória a Deus, amém? Tem similaridade com a minha vida e com a sua? Amém? A história de José, sem dúvida, fascinante, querido. Amém? Eu gosto de falar dessa mensagem, é bênção. Só para concluir, querido, só para concluir, é nada melhor que nós dizer, querido, que José, ele também é uma pré-figura de Cristo. Ele também prefigura o Cristo, porque nós sabemos, querido, que muitos personagens bíblicos, eles prefiguram o Cristo, e há muitos acontecimentos na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Jonas, e elas mostram assim, naquilo que eles passaram, situações que o próprio Cristo passou também. Então a gente logo entende, diz, assim como muitos estudos, muitas revelações mostram dessa forma, e dentro da Bíblia mostra, que é pré-figura do Cristo, amém? Como Abraão, Isaac, naquele sacrifício, prefigurando o Cristo, o Cordeiro sendo dado, providenciado, prefigura o Cristo, amém? Então você veja, querido, e quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos também essa similaridade da pré-figura de Cristo. Gênesis 37, 3, diz a palavra que Israel, que é Jacó, amava a José. Ele amava José. O pai amava a José, mais do que os outros filhos. A Bíblia diz em Mateus 3,17, aleluia, o próprio Deus dizendo a respeito de Jesus: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, aleluia. Quando nós olhamos para Gênesis 37:5, a Bíblia diz: por isso o odiaram ainda mais. João 15:25, aleluia, está dito assim: eles, assim como está escrito, eles odiaram-me sem motivo. Jesus foi odiado sem motivo algum. José estava sendo odiado sem motivo, ainda mais. Gênesis 37:18, conspiraram contra ele para o matarem. Mateus 12:14, saíram os fariseus, começaram a conspirar sobre como fariam para matar a Jesus. Conspiração de morte contra José e contra Jesus. Tramaram a morte deles. Gênesis 37:28, e venderam José por 20 moedas de prata. Mateus 26:15, Judas vendeu aos fariseus para entregar Jesus por 30 moedas de prata. Judas foi lá. José foi vendido por 20 moedas. Jesus foi vendido por Judas. Judas chega lá e entrega Jesus para os fariseus por 30 moedas. Ele chega lá e fala: vai ser dessa forma.
vai ser desse jeito. Aquele que eu beijar, esse é o sinal. Ele vende a liberdade de Jesus. Gênesis 40, José esteve com 2 prisioneiros, um foi salvo e o outro foi condenado à morte. A Bíblia diz que Jesus estava, em Lucas 23, Jesus estava com 2 ladrões, no meio de 2 ladrões, um foi salvo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o outro, não precisa nem falar, né, onde que ele vai. Porque um foi para o paraíso. Ele foi bem claro dizer, tu vai estar comigo. Mas ele não falou nada do outro, né? Só falou de um. Amém? E Gênesis 45, 5. José declara: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou. Lá no final da história, José se levanta diante dos seus irmãos, do seu pai, e ele vai dizer assim: olha, sabe por que eu passei por esse processo? Sabe por que eu tive essas fases ruins da minha vida? Vocês pensam que tramaram, vocês pensam que fizeram, vocês pensam que era vocês, mas Deus estava permitindo tudo isso na minha vida, aleluia. Todos os acontecimentos foi para salvar vidas, foi para isso que Deus me enviou na frente. E João 12:47, Jesus declara: pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar. Aleluia. Foi para isso que eu vim, Jesus disse, foi para isso que eu vim para salvar. Você está entendendo? E tem muitas outras similaridades, particularidades que prefiguram Cristo na vida de José. Aleluia! Quem está entendendo, diga glória. Quem entendeu a mensagem, diga aleluia. Então se coloca em pé. Aleluia. Senão daqui a pouco vocês vão querer pôr eu na cova. Aleluia. Oh, glória. Essa irmã. E com esse frio não tá bom ficar na cova não, viu? Com esse frio não dá, né? Amém? Aleluia. Oh, glória. Vamos orar, querido. Vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Eu sinto a presença dele aqui conosco. Eu sei que ele está nos abençoando nesta noite. Eu sei que a palavra falou para o nosso coração. Eu senti muita graça do Senhor quando eu estava meditando na mensagem. Aleluia. Deus é fiel em todos os aspectos. Amém? Todo o processo que eu e você tiver que passar, querido, passe dando glória, passe exaltando, passe adorando, passe sendo fiel. José foi fiel até o final, aleluia. E ele chegou lá, por quê? Porque ele foi fiel. Amém? E só vai chegar lá quem for fiel, aleluia. Vamos agradecer, põe a mão no coração e vamos adorar esse Deus agradecendo. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Nós te glorificamos por tua palavra, por tua graça, por tua misericórdia, pela tua presença aqui conosco, meu Pai, por toda a graça do teu Espírito que nos foi concedida nesta noite, em adoração a teu santo nome, em louvor ao teu santo nome, porque nós sentimos a tua presença, o teu Espírito Santo glorioso, que derramou sobre nós, que nos encheu, que nos faz transbordar, Senhor, porque teu nome está sendo glorificado, ele está sendo exaltado na vida da tua igreja. Continua abençoando, continua manifestando o poder para fé, canto e demais, abençoar teu filho e a tua filha, o teu servo e a tua serva, e conceder a tua vitória, a tua bênção, porque lá na frente o Senhor tem, aleluia, uma grande vitória, uma grande bênção preparada para todo aquele que vencer, aleluia. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Assim como foste com José, assim tu és com esta igreja, e o teu nome será sempre glorificado. Amém e amém. Aleluia.